pessoal, tudo bem? Aqui é o André Stanley mais uma vez com mais um vídeo aqui no nosso canal Literatura de Peso. Hoje vamos falar deste livro aqui, ó. Crianças de Asperger, as origens do autismo na Viena nazista. Sejam bem-vindos a essa jornada literária. Valeu! Olá pessoal, antes de começarmos, eu gostaria de alertar a todos que o conteúdo desse vídeo abordará temas sensíveis relacionados com algumas questões, alguns desafios humanos, que a história vez ou outra joga na nossa cara e nos impele a refletir sobre, incluindo o assassinato de crianças. Se você é sensível a esses assuntos, eu recomendo que não assista esse vídeo ou que o veja com alguma outra pessoa que possa te auxiliar. Tudo bem? Antes de mais nada, galera, outro recadinho. Dá um like aí agora, senão você esquece de dar lá no final. Depois, se você não gostar do vídeo, você dá um dislike. Tranquilo pra mim. Faz um comentário aí, eu gostaria de saber o que vocês pensam desses vídeos, se tá chato, se tá legal. É isso aí, galera, eu gostaria de interagir com vocês mais, ok? Então dá um like aí, ativa o sininho para receber notificação quando eu lançar outro vídeo. E é isso aí, galera, vamos interagir, tudo bem? Então, galera, nesse livro aqui, a historiadora Edith Schaeffer, ela traz à tona verdades muito inconvenientes sobre o psiquiatra austríaco Hans Asperger, aquele cujo nome ficou associado à síndrome que ele descreveu lá em 1944. Quem aí nunca ouviu falar da síndrome de Asperger? Este livro é talvez o primeiro a apontar, com um número assim, bem robusto de evidências documentais, o envolvimento de Asperger com o programa de eugenia do regime nazista. A eugenia é uma ideologia que defende a melhoria da composição genética da população humana por meio da promoção de características desejáveis e da redução de características indesejáveis. Embora a ideia de melhorar a hereditariedade não seja intrinsecamente negativa, a história da eugenia está associada a abordagens controversas, incluindo políticas de esterilização forçada, discriminação e, em casos extremos, genocídio, especialmente durante o século XX. Atualmente, a eugenia é amplamente rejeitada devido às suas implicações éticas e aos abusos históricos associados às suas práticas. Segundo a autora, aspas para ela, o objetivo dessa história não é acusar nenhuma figura particular nem minar a discussão positiva sobre neurodiversidade inspirada pela obra de Asperger. É antes uma advertência a serviço da neurodiversidade, revelando a extensão na qual diagnósticos podem ser modelados por forças sociais e políticas e quão difíceis de perceber e combater essas forças podem ser. Asperger descreveu pela primeira vez o termo psicopatia autista em um artigo que ele escreveu em 1944. Ou seja, em um país tomado pelos nazistas. E quando a gente fala de nazismo, de regime nazista, devemos lembrar que os alemães invadiram a Áustria, o país do Asperger, em 1938. Foi o primeiro país tomado por Hitler em seu plano de dominação da Europa. Os alemães não precisaram dar um único tiro. Os austríacos receberam os soldados alemães como heróis. Sem oferecer resistência, então, a Áustria foi simplesmente anexada à Alemanha, no que ficou conhecido como Anschluss. Termo alemão que significa união ou anexação, é usado em história para referir-se à anexação político-militar da Áustria por parte da Alemanha em 1938. Ou seja, galera, antes mesmo da anexação, o nazismo já era abertamente apoiado por grande parte dos austríacos, inclusive o próprio Asperger. Segundo a autora, aspas para ela de novo, Asperger tinha sólidas credenciais de extrema-direita e era membro de várias organizações antiliberais, antissocialistas, antimodernistas e antissemitas. E como muitos médicos na época, Asperger era autoproclamado eugenista.
Durante a ditadura nazista, Viena se tornou literalmente um centro de assassinatos em massa perpetrados por médicos, enfermeiros e enfermeiras nas clínicas e hospitais dirigidos por simpatizantes do regime assassino de Adolf Hitler. Dentre essas instituições, havia um hospital em particular que desempenhou um papel central no morticínio de crianças e adultos também em menor número, seguindo uma cartilha nazista de higienização racial. Trata-se do hospital infantil de Spiegelgrund, onde centenas de crianças foram assassinadas por uma infinidade de motivos que iam desde alguma deficiência física que o impediria de se tornar um trabalhador para o regime, até crianças com problemas de comportamento, que seriam um gasto a mais para o Estado se fossem mantidas institucionalizadas, ou seja, num hospital, numa cadeia. No entanto, os laudos das autópsias sempre descreviam as mortes como pneumonia. Era um padrão daquele sistema de assassinatos. O motivo da morte era pneumonia, ok? O capítulo 8, chamado A Vida Cotidiana da Morte, está particularmente repleto de testemunhos dos dias de pleno terror vividos por essas crianças em Spiegelgrund. Principalmente no chamado Pavilhão 15 dessa instituição, que era chamada de Pavilhão da Morte, pois as crianças que para lá iam, em sua grande maioria, jamais saíam de lá vivas. As outras crianças sempre viam elas saindo em carrinhos, sendo carregadas para o necrotério. Olha que imagem terrível, galera. A autora diz o seguinte, aspas, Spiegelgrund era o segundo maior centro de assassinatos do Reich. Apresentava a mais alta taxa de mortes e treinava equipes de assassinato para outras alas de crianças especiais. Eu sei que é difícil isso, galera, mas os familiares das crianças eram, em muitos casos, coniventes com os assassinatos dos filhos, pois sentiam que tinham se livrado de um peso, de um fardo. Mas há vários relatos de familiares que não aceitavam a internação dos filhos ou eram tão ingênuos que não tinham noção de que aquela internação poderia significar a morte daquela criança. Eu vou reproduzir aqui uma das passagens do livro que nos dá uma boa ideia de como era receber um diagnóstico médico nesse regime assassino. A autora conta a história de Anne Louise, uma garota alemã de 9 anos que no dia de Natal de 1943 ela foi enviada para Spiegelgrund por padecer de alguns problemas físicos, tipo de paralisia nas pernas e nos braços, se eu não me engano. E a mãe da menina, desesperada por estar tão longe, né, da filha, ela só podia se comunicar por meio de cartas. E ela enviou várias cartas para o hospital. E essas cartas sobreviveram e foram analisadas pela Edith Schaeffer, né? Por que elas sobreviveram? Muitas delas elas nem chegaram para as crianças, elas foram arquivadas nos arquivos do hospital e nem chegaram a ser lidas para as crianças. Era uma puta sacanagem mesmo, se vocês forem notar, né, todo esse sistema de assassinato que ocorria lá em Viena. Assim ela escreveu: Minha querida Anneliese, meus pensamentos estão sempre com você, mamãe vai vê-la em breve, o que será uma grande alegria, minha querida Anneliese. Continue a se comportar e ser muito boazinha até que possamos nos ver novamente, os melhores votos do fundo do meu coração. Segundo a autora, os médicos de Spiegelgrund condenaram a menininha devido a paralisia espasmódicas nos 4 membros. Embora a doutora Marianne Turk era uma outra médica que trabalhava também nesse hospital, e ela observou, ela também estava envolvida em todo esse sistema, né, de assassinatos, mas ela, observando a garota, ela chegou a dizer que as habilidades mentais da criança são surpreendentemente boas. E ela falou também que ela era extremamente inquisitiva, ela fazia perguntas para todo mundo, qualquer um que estivesse por perto, ou seja, ela era bem comunicativa. Aí o Dr. Ernst Illing é um cara que está com as mãos completamente sujas de sangue. Aliás, ele foi um dos únicos que foi condenado
pelas mortes após a queda do nazismo. Mas ele era o diretor desse hospital e ele que fazia todo o gerenciamento, né, dessas mortes. O que ele fez? Ele enviou os arquivos, né, a documentação dessa criança, né, ele enviou para Berlim solicitando permissão para matá-la. É isso mesmo que vocês ouviram. Ele enviava um arquivo, pedia permissão para Berlim, né, que era a capital do Reich, do Estado nazista, vamos dizer assim, solicitando permissão para matá-la. E ele disse que as condições, né, físicas dessa menina a tornavam incapaz de educação, de treinamento prático, e ele excluiu mesmo a mais remota possibilidade de que ela possa trabalhar no futuro. Ou seja, a Anne Louise morreu em Spiegelground no início da manhã de 13 de janeiro de 1944, com pneumonia como causa da morte. Assim diz o seu arquivo. Esse é só um exemplo de como esse sistema estatal de assassinatos em massa de crianças funcionava. Esse era o sistema no qual Hans Asperger trabalhava, galera. Aliás, muitos de seus diagnósticos condenaram crianças à morte em Spiegelground. A autora apresenta várias documentações de crianças que foram enviadas a Spiegelground pela clínica que o Asperger dirigia na época. A Edith Schaeffer defende o seguinte, que o diagnóstico criado por Asperger de psicologia autista foi resultado de sua adequação ao regime nazista que tomava conta do seu país naquele momento. E aqui, gente, a gente não pode confundir o termo psicopatia usado por Asperger no seu artigo com o que a gente conhece por psicopatia hoje em dia. Segundo a Edith Schaeffer, a definição de psicopatia usada na psiquiatria nazista era mais ampla e designava uma categoria de jovens associais que poderiam ser institucionalizados ou encarcerados. Ou seja, resumindo, qualquer jovem que tinha algum tipo de comportamento que necessitava ser retirado, afastado da sociedade, ele era diagnosticado como um psicopata. Ok? Então é uma visão bem diferente da que a gente tem hoje, né? Segundo a autora, aspas para ela de novo, sem a invasão nazista, Asperger poderia jamais ser concebido a psicopatia autista. Asperger só apresentou sua definição de psicopatia autista quando o nazismo passou a controlar o seu mundo. E quando fez, ele definiu em termos da retórica e dos valores do Reich. Ou seja, ele definiu o que é psicopatia autista de acordo com o que a ideologia nazista pregava. Para chegar a essa conclusão, a autora apresenta uma série de evidências de que o artigo escrito por Asperger estabeleceu o diagnóstico de psicopatia autista para separar essas crianças que não se adequavam ao espírito comunitário, ao espírito de comunidade buscado pelo regime nazista, das outras crianças que eram, segundo eles, né, saudáveis por serem mais sociáveis. Para ele, essas crianças que eram associais ou antissociais ou tinham problemas de comportamento eram incuráveis, portanto, não teriam chance de ser um dia parte da Volk nazista. Então esse Volk, que em português significa povo, era é muito usado durante todo o livro, porque ele define o povo nazista, a comunidade nazista. Esse é apenas um dos pontos, galera, que a Edith Schaeffer elucida em sua obra. No decorrer da narrativa, ela também discorre sobre as questões de gênero, envolvendo os diagnósticos autistas de Asperger. Para a autora, o Asperger nunca foi capaz de diagnosticar uma autista do sexo feminino por conta do seu total comprometimento com a cartilha psiquiátrica do seu tempo. Mas ela não somente apresenta a hipótese, como ela também mostra os vieses de Asperger em relação à sua conduta direcionada a meninos e às meninas. Para Asperger, segundo a autora, a personalidade autista é uma variedade extrema da inteligência masculina e mesmo do caráter masculino. E é por isso que até hoje a gente usa a cor azul como uma representação, né,
do autismo, porque até um certo ponto da história acreditava-se que somente homens, somente meninos poderiam ser autistas. Hoje a gente já sabe que isso é totalmente inverossímil, né? Irreal. Talvez o Asperger nunca tenha tido consciência de que estava negligenciando o sistema educacional de sua época, né? Que empurrava as meninas a uma educação mais restrita, mais passiva e, não raramente, muito mais opressiva em comparação com os meninos. Edith Schaeffer também se aventura em analisar as condenações sofridas por alguns desses carrascos nazistas depois da queda do Terceiro Reich. É notório que ela lamenta que você nota que ela lamenta que o Asperger não tenha sofrido as punições legais às quais alguns de seus colegas foram submetidos. Mas não só ele, vários outros desses médicos e enfermeiros permaneceram livres pro resto da vida. Vamos falar do estilo da escrita da autora. A autora desenvolve um estilo de escrita objetivo, demonstrando ao leitor os horrores daqueles eventos de forma crua e sem sentimentalismo, assim como um bom livro de história deve ser. No entanto, ela também não esconde a sua indignação em relação as suas descobertas, né? Vez ou outra, ela se utiliza de adjetivações como regime assassino, o mentor homicida de Asperger, ou relatos sei lá, de partir o coração, o que pode tornar o texto, né, um pouco mais enviesado. Ao mesmo tempo, ele torna o texto um pouco mais emocional e humano. Um dos pontos fortes do seu texto é o seu compromisso com a evidência material. Todos os pontos defendidos pela autora e que possam, de alguma forma, ser contraditórios, são fundamentados com dados documentais produzidos e arquivados pelas próprias instituições que os produziram. O livro tem uma linguagem acadêmica e foi escrito pensando nesse público. No entanto, há uma notória capacidade dela de criar elementos de storytelling para envolver um eventual leitor leigo que se interesse pela obra. Podemos notar essa capacidade de contar histórias principalmente nas descrições das memórias dos sobreviventes e dos familiares que foram entrevistados em diversas oportunidades após a queda do regime nazista. Vamos falar da tradução. A tradução é da Alessandra Bonhooker. Eu acho que é essa a pronúncia mesmo, se não for, me desculpe. Então, mas eu achei a tradução dela muito boa, excelente. E digo mais, há alguns aspectos linguísticos que são muito importantes e foram analisados pela autora, que foram bem expostos assim pela tradutora. Por isso que a gente vê um monte de palavras em alemão que simplesmente não são plenamente traduzíveis para o inglês, que é a língua da autora, né? E nem mesmo para o português. Por exemplo, o termo Gemüt, espero que seja essa a pronúncia, né? O termo Gemüt, que é de extrema importância, né, para você entender os artigos científicos que o Asperger escreveu, ela poderia simplesmente traduzir como a natureza do indivíduo, ou caráter, algo assim. Mas isso seria uma tradução que o dicionário nos dá, né? Mas isso não está de acordo com o termo Gemüt usado pelos nazistas na época da ascensão nazista, né? Então ela optou por manter o termo Gemüt em alemão mesmo. Outro termo muito usado também pela autora foi Volk, que não pode ser simplesmente traduzido como povo, pois a compreensão de povo para os nazistas é muito distinta, né, do que usamos hoje em dia de forma genérica, né? Enfim, para quem e por que eu recomendaria esse livro? Eu recomendo esse livro para todos aqueles que se interessam pelo tema autismo, assim como aqueles que se interessam por história de uma forma geral. Afinal, é uma excelente amostra de como se deve fazer história nos dias de hoje, estabelecendo métodos e criando critérios científicos, né? E confrontando, né, documentos físicos com a tradição vigente da história. A obra oferece uma análise criteriosa sobre a construção de um diagnóstico e como esse diagnóstico, que por si só é
é feito por uma figura autoritária, naquele caso era um médico nazista, né? E como esse diagnóstico é um espelho daquela sociedade e do momento histórico que o produziu. E como um diagnóstico pode condenar uma pessoa na sociedade, dentro da sociedade que ela vive. É isso aí, galera. Então temos aqui a ficha técnica, né? Crianças de Asperger, as origens do autismo na Viena nazista. O título original é Asperger's Children, The Origins of Autism in Nazi Vienna. A autora é Edith Schaeffer, editora Record. A tradução de Alessandra Bonhoeffer. Ele foi lançado originalmente em 2018 e no Brasil também foi lançado em 2018, no mesmo ano. Esse aqui é uma edição de 2023, mais nova, né? Ele tem somente 320 páginas, então é um livro de história muito bem feito e você pode ler em 2 dias, ok, galera? E antes de terminar aqui, eu gostaria de... Olá, galera, vocês notaram aí que o cartão da minha câmera acabou justamente no final do vídeo. Eu só gostaria de dar aqueles recadinhos finais que eu sempre dou, né? Se inscreva no canal, dê um joinha e compartilhe aí com o máximo de pessoas que vocês conhecem, que gostem do tema, né? Que são temas geralmente que eu trago, temas de interesse público, né? São dicas de leituras, mas são dicas também sociais, entenderam? E é isso, galera. Muito obrigado e hasta la vista. Bye, bye.